Olá, alunos da Escola Técnica Aberta do Piauí. Aqui é a professora Selma. Sou professora regente da disciplina Inglês Instrumental, na qual desenvolveremos técnicas para melhorar a compreensão e interpretação de textos em inglês, fazendo uso de estratégias específicas para este fim. Hoje estamos dando início ao primeiro conteúdo a ser trabalhado nesta disciplina, cujo título é Estratégias de Leitura. Mas o que são mesmo estratégias de leitura? Estratégias de leitura são técnicas usadas para facilitar o processo de compreensão de leitura. Portanto, o ensino dessas estratégias contribui para dotar o aluno de recursos necessários para compreender melhor e mais facilmente um texto em língua estrangeira, que no nosso caso é o inglês. Dentre as estratégias de leitura que focaremos aqui, daremos ênfase inicialmente às palavras cognatas. Antes de mais nada, precisamos compreender como usá-las como uma ferramenta facilitadora de compreensão de textos e, para tal, iniciaremos com a explanação de seu conceito. Palavras cognatas são aquelas que têm ortografia e significado semelhantes à língua-mãe, no nosso caso, o português. No contexto da língua inglesa, podemos citar como exemplos de palavras cognatas melon e hotel. Ambas têm semelhanças com as palavras melão e hotel na língua portuguesa, tanto no aspecto ortográfico quanto no significado. É importante saber que este grupo de palavras é dividido em 3 tipos: os cognatos idênticos, os bastante parecidos e os cognatos vagamente parecidos. Os cognatos idênticos são aqueles cujas palavras são exatamente iguais na grafia e no significado. Vejamos alguns exemplos no slide. As palavras cancer, tumor, hotel, por exemplo. Perceba que essas palavras são escritas exatamente iguais a câncer, tumor e hotel na língua portuguesa. Por isso é que são chamados de cognatos idênticos. No que se refere aos cognatos bastante parecidos, são aqueles que têm diferença mínima na ortografia e apresentam o mesmo significado em 2 línguas. Geralmente, possui uma ou mais letras suprimidas em relação à palavra que se assemelha. Temos como exemplos as palavras infection, diet, history, member e group. Veja, por exemplo, que nas palavras diet e history tiveram, respectivamente, letras suprimidas e substituídas por outra. Mas, mesmo assim, se assemelham bastante com palavras da língua portuguesa. No que se refere aos cognatos vagamente parecidos, estes apresentam uma vaga ou mesmo breve semelhança com palavras numa outra língua. Perceba que nas palavras effects e training, podemos prever seus significados pela vaga aparência que essas palavras têm com palavras da língua portuguesa, que são efeitos e treinamentos. Podendo inferir, portanto, o seu significado. Observe agora no texto smartphone algum desses tipos de cognatos. Veja as palavras em destaque: telefone, personal, digital, assistant, computer, ability, receive, edited, documents, example. Todas essas palavras são palavras que podemos considerar como cognatos no texto. Verifique como o texto se torna mais fácil de ser compreendido levando-se em conta estas palavras, por serem parecidas com termos em português. Vale ressaltar que, da mesma maneira que existem os termos cognatos, existem também os falsos cognatos. Por isso, precisamos ter muito cuidado com as palavras que julgamos ser cognatas, uma vez que muitas delas nos enganam quanto ao significado. Os falsos cognatos são aqueles que, pela aparência, nos levam a pensar em uma falsa tradução para uma palavra. Por isso, é importante que se observe a adequação do significado de um termo no texto. Vejamos alguns exemplos de falsos cognatos com palavras fora de um contexto específico e dentro de um texto. Observe que apresentamos no slide a tradução correta
de falsos cognatos e a falsa tradução destas palavras, ocasionado pela semelhança com o significado e a ortografia de termos da língua portuguesa. Vamos observar as 5 palavras que nós temos nesse slide. Por exemplo, realize, que significa perceber, poderia facilmente nos levar a acreditar em um texto que significaria realizar. A mesma coisa acontece com actually, que significa na verdade, poderíamos traduzir como atualmente. Fabric, que significa tecido, levaria-nos a traduzir como fábrica. E lunch, né, almoço, que nos faria pensar que seria lanche. E parents, no caso pais, que nos levaria à falsa ideia de que seria parentes. Agora veja esses mesmos falsos cognatos inseridos num texto. Nós temos alguns aí em destaque. Vamos pegar alguns para a gente analisar. Vejamos a palavra office, que poderíamos facilmente pensar que a tradução seria oficial. College, como colégio, né? No caso, quando fôssemos ler esse texto, perceberíamos logo que essa tradução não se adequaria ao contexto. No caso, office, a tradução real é escritório e college, faculdade. Mas o importante esclarecer aqui é que a probabilidade de encontrarmos termos cognatos é maior do que a de encontrarmos falsos cognatos. Outra estratégia importante a ser levada em conta para facilitar a leitura de textos em língua estrangeira diz respeito às dicas tipográficas. As dicas tipográficas são recursos visuais empregados no texto para chamar a atenção do leitor para detalhes que ajudam na sua compreensão. Observe essa imagem. É possível predizer o que trata o texto observando o título e as ilustrações? Dá para deduzir o significado da palavra bird apenas com a ajuda das ilustrações? É possível saber o significado desse título, né, através do cognato adaptations e das imagens que esse texto apresenta? Certamente que sim. Dicas sobre o tema poderiam ser dadas pelo uso dessas técnicas. Então, você poderia dizer que o texto fala sobre pássaros, adaptações dos pássaros. Você poderia chegar a esta conclusão sobre o tema do texto, mesmo sem ter muito conhecimento de inglês. Mas as dicas tipográficas não se referem apenas a imagens. Também estão relacionadas aos números que aparecem em um texto, aos negrito, ao itálico, aos subtítulos, os gráficos, as tabelas, o uso de parênteses, aspas, letras em caixa alta, o layout do texto, ou seja, todos os elementos que podem ser utilizados como ferramentas de comunicação e nos ajudar a compreender melhor esse texto. Por exemplo, os números podem transmitir a ideia de tempo, quantidade, porcentagem. Recursos da escrita, né, que são usados como pistas tipográficas, também nos ajudam muito nessa leitura. Por exemplo, as reticências indicam a continuação de uma ideia ou interrupção do pensamento. O negrito dá destaque a algum termo ou palavra. O itálico também destaca um termo menos importante que o negrito. As aspas salientam a importância de alguma palavra ou chamam a atenção para um termo. Os parênteses introduzem uma ideia complementar ao texto ou explicação. A disposição gráfica ou layout do texto também nos informa que tipo de gênero textual estou lendo. É um e-mail, um poema, um texto narrativo, um texto informativo? Portanto, todas essas pistas tipográficas são elementos que nos auxiliam na compreensão de um texto. E por isso elas são extremamente importantes de serem observadas. Outra estratégia de ajuda para melhorar a compreensão de um texto é a observação das palavras-chave, porque elas fazem associação com o tema tratado. Se tem um texto cujo tema é computador, provavelmente este trará como palavras-chave expressões como hardware, software, keyboard, mouse, internet e muitas outras.
Portanto, as palavras-chave dão sua contribuição para se obter a compreensão de um texto, uma vez que estão intrinsecamente relacionadas com o seu assunto. Vamos imaginar agora que eu tenho um texto cujo título é Bank. Que palavras-chave poderiam aparecer nesse texto que me ajudariam a compreender o tema desse texto? As palavras profit, que significa lucro, ganho, mortgage, que significa hipoteca, investment, credit, crunch, que poderia ser traduzido como redução de crédito, internet bank, telegraphic transfer. Todas essas palavras nos levariam a dizer o que trata esse texto e nos ajudariam a compreender sobre o que esse texto está falando. Temos ainda como técnica de leitura as palavras repetidas, as quais em um texto possuem um valor muito importante. Um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são relevantes dentro do texto e têm sua relação com o tema tratado. Vejamos as palavras que estão repetidas nesse texto. Elas servem exatamente para dar ênfase ao que o texto está falando. Portanto, as palavras repetidas devem ser observadas como estratégia para se ler melhor um texto, porque elas são de extrema relevância para saber o que trata esse texto. A seletividade, enquanto técnica de leitura, consiste em resumir as informações do texto para facilitar a sua compreensão global, selecionando-se criteriosamente algumas palavras, trechos, termos e expressões no texto para se obter a sua ideia geral. Portanto, implica numa técnica muito importante também, pois vai se destacar as informações mais relevantes do texto para compreendê-lo melhor. Assim, são essas as técnicas de leitura mais usadas. O treino constante dessas técnicas nas atividades desta unidade e das próximas ajudarão você a superar algumas dificuldades em compreensão e melhorar seu desempenho na leitura. Na próxima unidade, vamos estudar os tipos de leitura, favorecendo o uso destas técnicas e aumentando e melhorando o nosso nível de compreensão.